Está iniciando a gravação. Pronto, já está gravando, pessoal. Boa tarde, fiquem à vontade. Ok, o link você vai disponibilizar mais tarde, não é isso? Diego. Isso mesmo, mais tarde. Estava falando com o microfone desligado. Isso mesmo, mais tarde já eu venho aqui e solto o link, tá bom? Beleza. É o mesmo formulário. Tranquilo. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui reunidos nesse mini curso para tratarmos de um tema, como vocês bem sabem. Eu intitulei o mini curso de Paragens Mais Remotas, representações sobre o sertão paraibano no século XIX. Antes de tudo, vocês me escutam bem? Sim? Sim, professor. Beleza, tranquilo, valeu. Então, olha só, gente, esse mini curso, ele foi proposto por nós, eu, professor Paulo Henrique, para quem não me conhece, e dois estudantes que trabalharam comigo no projeto de iniciação científica que redundou nessa discussão que nós vamos ter a partir de agora. Eu estou falando de José Vicente Guerra, está aqui presente, inclusive com a câmera aberta, e também a Larissa Carvalho Donato. Sob minha coordenação e orientação, eles fizeram um projeto de pesquisa, né, participaram desse projeto, produziram a pesquisa entre setembro, melhor dizendo, outubro de 2020 e setembro de 2021. Então, foi um ciclo de um ano nessa pesquisa, cuja proposta, daqui a pouco eu vou falar melhor, era entender qual é a ideia que os homens e mulheres do século XIX tinham em relação a um espaço que a gente conhece bem, né, denominado de sertão. Então, assim, trata-se aqui da primeira oportunidade que nós estamos tendo para divulgar os resultados desse projeto de iniciação científica. A gente pretende também, no próximo ano, apresentar esses resultados em outros momentos, em outros eventos, inclusive, se for possível, publicar um artigo que foi produzido a partir dos resultados dessa pesquisa. Beleza? A qualquer momento, vocês que estão participando podem abrir o áudio, formular alguma pergunta ou mesmo escrever no chat. Gente, inicialmente, como é que surgiu essa ideia? Só para a gente ir se situando em relação ao tema que nós vamos trabalhar aqui. De alguma maneira, eu venho trabalhando com essa temática do sertão há algum tempo. Na minha monografia de conclusão de curso, eu pesquisei história indígena, mas me debrucei em relação aos índios que ocuparam o sertão na época da conquista colonial. Na minha dissertação, eu estendi a pesquisa ainda nessa temática da história indígena e ainda tendo o sertão como o espaço da minha pesquisa. Minha pesquisa de mestrado, ela buscou entender como é que os índios do sertão se inseriram em meio à conquista colonial daquele espaço, a partir mais ou menos da metade do século XVII e primeiras décadas do século XVIII, mais ou menos entre 1650 e 1730. No doutorado que eu fiz lá na UFPE, em Pernambuco, eu mudei de tema. Eu deixei os índios de lado e comecei a trabalhar com poder político, transgressão, criminalidade, mas mantive como espaço de pesquisa o sertão. Então, para mim, desde a graduação, foi muito importante nas minhas pesquisas entender as representações que pairavam sobre o sertão, desde o período colonial até o início do século XIX, que foi, num primeiro momento, a cronologia que eu escolhi nessas pesquisas. Então, eu senti a necessidade de avançar nisso, no século XIX. Daí nasceu essa proposta, né, que eu apresentei a Vicente, apresentei a Larissa, né, convidando-os para fazer parte dessa pesquisa, para entender essas representações sobre o sertão no século XIX, não mais no período colonial, como eu fiz antes,
mas agora no século XIX. E, enfim, nós fizemos, como eu falei, essa pesquisa ao longo de um ano, que redundou em conhecimentos, em resultados muito promissores. Larissa e Vicente sabem que essa pesquisa ela foi pensada em etapas. Essa foi a primeira etapa. Nós nos debruçamos sobre um tipo de documentação específica, que foi uma documentação oficial. Isso foi possível na pandemia porque essa documentação ela se encontra digitalizada e disponível na internet. Eu estou falando aqui sobre relatórios que os presidentes de província da Paraíba escreviam sempre no começo, normalmente, e ao término dos seus mandatos. Então, nesses relatórios, esses governadores, na época eram chamados de presidentes de província, mas hoje a gente chamaria de governadores da Paraíba, na época do Império Brasileiro. Então, eles procuravam, nesses relatórios, retratar tudo o que aconteceu na província da Paraíba durante a gestão deles. Então, é uma documentação vasta e riquíssima para a gente trabalhar vários temas sobre a história da Paraíba no século XIX. Mas nós teremos outras etapas. Então, essa documentação ela mostrou muita coisa interessante em relação à ideia que o pessoal tinha naquela época sobre o sertão. Mas essa ideia ela é incompleta. A gente tem que completá-la a partir de outras fontes não oficiais. Então, a partir do ano que vem, eu vou constituir um novo projeto de pesquisa, não mais com Vicente, não mais com Larissa, porque eles já vão estar se despedindo do ensino médio, mas, enfim, com o mesmo objetivo, que eu vou falar daqui a pouco, mas utilizando outras fontes jornalísticas, jornais e revistas do século XIX. E depois, numa terceira etapa, com fontes literárias, com literatura sobre o sertão na época. Por quê? O conjunto dessas fontes, esses diversos olhares, é que vão permitir que a gente apreenda melhor quais essas representações sobre o sertão que foram constituídas, digamos, ao longo do século XIX. Tá certo? Eu vou iniciar aqui, isso é só um preâmbulo. Já falei muito, né? Eu sei como é que é. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar. Mas eu já combinei com Larissa e com Vicente, eu vou falar 99% do tempo, eles vão ficar com 1%, 0,5% para cada um. Tá certo? É brincadeira, viu, gente? Eles vão falar bastante. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem, não é isso? Sim, sim? Beleza, eu não estou conseguindo ver o chat a partir de agora, mas eu acho que o silêncio é uma resposta afirmativa. Então, isso que vocês estão vendo aqui foi produzido pela Larissa. Eu acho que com a participação de Vicente também, certamente. Ficou muito bom essa apresentação, tá bom? Então, a gente vai seguir esse roteiro aqui para entender melhor do que se trata. Primeiro, vamos aqui. Qual o objetivo da nossa pesquisa? Toda pesquisa ela parte de uma ideia e ela constitui um objetivo. Normalmente há um objetivo geral e esse objetivo maior ele se destrincha em outros objetivos. Tá? Na nossa proposta de pesquisa não foi diferente. O objetivo principal é esse que vocês estão conseguindo visualizar. Foi problematizar o espaço sertão, com base nas representações sobre esse espaço, tá? No século XIX. Então, essa foi a nossa ideia. Quais as perguntas que nós formulamos e que acabaram, digamos assim, por nortear a nossa pesquisa como um todo? A nossa pesquisa teve várias fases, eu não vou cansar vocês explicando essa metodologia passo a passo, porque eu acho que assim, isso interessa mais para especialistas, eu acho que essa não é a ideia aqui. A gente vai centrar aqui nos resultados da nossa pesquisa, tentar enxergar a partir dos olhos dos homens do século XIX como é que eles concebiam o sertão. Então, são essas três as nossas perguntas.
que nós constituímos lá atrás e que buscamos responder ao longo da pesquisa. Primeira, qual a gênese, ou seja, a origem da ideia de sertão na América Portuguesa? Então, por que isso foi importante? Você pode questionar o seguinte: professor, vocês pesquisaram a ideia de sertão no século XIX. Por que essa pergunta diz respeito ao período colonial? Porque a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar sobre isso, os meninos também, que muitas dessas representações sobre o sertão, criadas no período colonial, elas se mantiveram no século XIX. Outras novas representações surgiram, né? No século XVIII, no século XIX, eu não pesquisei ainda, mas com certeza no século XX, mas algumas se mantiveram. Por isso que é interessante buscar lá atrás um dos textos que nós estudamos, logo no início da nossa pesquisa, foi um capítulo da minha tese de doutorado que trata exatamente dessas representações no período colonial, para que a gente pudesse conseguir enxergar o que se manteve para o século XIX e as novas representações, né? Porventura o que foi abandonado. Antes de continuar, gente, eu queria só abrir um parênteses para falar um pouco sobre esse termo sertão. Se eu perguntar para vocês, ou se nós perguntarmos para qualquer pessoa na rua, isso é uma coisa que qualquer um aqui faz normalmente. Você chega na rua, para uma pessoa desconhecida qualquer e faz uma pergunta. Então você poderia fazer a seguinte pergunta: para você, o que é o sertão? Diga aí qual a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando a gente fala em sertão. Isso é uma coisa que vocês devem fazer isso, né? Toda hora ou não. Com gente desconhecida, não é apropriado. Pois bem, a maior parte das pessoas, eu imagino, vão responder algo relativo ao semiárido, relativo às secas, relativas ao cangaço, talvez, relativas à pobreza, né? Que é, infelizmente, uma marca do sertão. Hoje em dia, inclusive, de repente, ao forró, algumas tradições, enfim. Tudo isso nos vem à cabeça. No entanto, gente, é preciso que a gente entenda que nem sempre a ideia que a gente tem sobre algo corresponde exatamente àquele algo, corresponde à realidade. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar aqui no termo sertão. Essa palavra, ela é de origem portuguesa, ela é de origem latina, não é uma palavra indígena. Nós usamos muitas palavras indígenas, mas essa não é uma delas. Imagine aqui que exista uma sílaba antes de sertão. Vocês estão visualizando aqui a palavra, não é? Imagine que tem uma sílaba aqui antes. Que sílaba é essa? D-E. D. Imagine que tem aqui, né? Imagine que esse D-E aqui seja junto com sertão, uma palavra só. Que palavra seria essa? Seria desertão. Desertão é o quê? O aumentativo de deserto, é o grande deserto. Então, os especialistas em etimologia, que é o estudo da origem das palavras, afirmam que a palavra sertão nasceu da palavra deserto, do grande deserto. Então, essa palavra se alterou, ficou só o sertão, com esse sentido original de um lugar em que vive pouca gente, ou um lugar despovoado. Então, o sentido original da palavra é esse. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver com as primeiras representações que os colonizadores portugueses lançaram sobre o sertão, tá bom? Mas é preciso ressaltar que esse termo, essa palavra sertão, já era usado em Portugal, na Idade Média, para se referir a lugares pouco povoados. Beleza? Segunda pergunta: quais as ressignificações das representações sobre o espaço sertão e o que é que explica isso? Então, é claro que com o passar do tempo a gente tem as mudanças de conjuntura. A gente teve no século XX, em termos de história mundial, o contexto da Primeira Guerra, do período entre guerras, da Segunda Guerra, da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria. Cada contexto histórico desse acaba trazendo uma série de mudanças em relação à economia, política, cultura. Então, algumas dessas mudanças, nós observamos isso na pesquisa.
em relação ao século XIX, mas eu já tinha observado em relação ao período colonial também. Algumas dessas mudanças acabaram contribuindo para mudar a ideia que as pessoas tinham num determinado momento sobre o sertão. Beleza? E finalmente aqui, ó, que estigmas foram construídos acerca desse espaço? A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos falar um pouco mais sobre esses estigmas, tá bom? Para onde é que eu vou agora? Questões introdutórias. Vamos lá, então, começar a conversa aqui sobre essas representações. Só destacando que está aqui no primeiro ponto, tá, gente? Que esse termo representações, na verdade, é um conceito da sociologia, usado em praticamente todas as ciências humanas. Na história, na geografia, na antropologia, na ciência política. É um conceito muito complexo, mas a gente não está aqui para discuti-lo. Eu só quero que vocês entendam que, para nós aqui, o que interessa é que esse termo representações tem a ver com a ideia que se tem sobre algo. Então, é a ideia que nós temos sobre algo. Essa ideia não necessariamente corresponde à realidade, tá bom? Isso que é interessante nessa pesquisa que a gente desenvolveu, porque uma coisa é a ideia que a gente tem sobre algo, sobre um lugar, sobre o sertão. Outra coisa é o que é efetivamente esse lugar. Quer ver alguns exemplos? Normalmente as pessoas, quando pensam nos Estados Unidos, pensam num lugar que tem muita riqueza e que as pessoas ganham muito bem nos seus respectivos trabalhos, e que é um lugar de oportunidades. E talvez seja isso, sim. Tá? Mas tem um outro lado, né? Um lado da pobreza, um lado de um país que não tem, por exemplo, um sistema público de saúde, os mais pobres sofrem muito com isso por lá, e outras coisitas mais. A gente, normalmente as pessoas têm uma ideia, que é muito comum, né, no senso comum, de que lá na Bahia todo mundo é preguiçoso, ou que em São Paulo o pessoal trabalha muito. Então, isso aí nada mais são do que estigmas. São ideias que as pessoas lançam sobre lugares ou sobre qualquer outra coisa, mas que não necessariamente correspondem à verdade. Tá certo? Eu peguei aqui uma frase, eu anotei aqui, que é uma frase que eu gosto muito. Ela foi produzida por um inglês que esteve no Brasil no início do século XIX, visitou muitas capitanias na época, inclusive passou aqui pela Paraíba, rapidamente. O nome desse camarada era Henry Coster. Ele era um viajante. E por onde ele passava, ele ia descrevendo o que ele via. Os lugares, as pessoas, as tradições, tudo isso. As relações sociais. E tem uma frase dele sobre o sertão que é a seguinte, abre aspas, a palavra sertão é empregada de maneira indefinida, não somente significando interior, mas às vezes partes da costa, do litoral, né, onde a população é parca, ou seja, onde tem pouca gente vivendo. Essa daí, gente, essa frase tem a ver com uma das primeiras representações que surgiu em relação ao sertão aqui no Brasil. Então, quando os colonizadores portugueses começaram a usar essa palavra aqui, se referindo a um espaço. Então, que espaço era esse? O interior. E aí, indistintamente, eles não usavam essa palavra só para o interior do Nordeste. Eles usavam para qualquer interior. Então, do ponto de vista dos portugueses, sertão era como se fosse oposição ao litoral. Então, a colonização começou pelo litoral, as primeiras cidades, vilas, fazendas. Só um século depois, um século e meio depois, que os portugueses foram estendendo essa colonização para o interior. Então, durante esse período, foi muito comum essa caracterização por parte dos portugueses em relação ao sertão, como uma espécie de oposição ao litoral, uma oposição irredutível. O que é isso, tio? É como se tudo no litoral fosse diferente do sertão e vice-versa. Então, era água e vinho, não combinavam. Essa representação do sertão como oposição ao litoral permanece até hoje. Isso aqui é interessante, né? É uma permanência.
tá? Mas foram se constituindo outras ao longo do tempo. Tá bom? Sobre essa questão dos sertões, vou colocar assim no plural, é importante dizer que até o início do século XX não existia essa associação direta que a gente faz hoje do sertão em relação ao semiárido nordestino. Quer ver uma coisa? Lá na região amazônica, ele se referiu aos produtos do extrativismo no período colonial como drogas do sertão. Essa palavra drogas, vocês sabem que tem a mesma conotação que remédio. Então eram baunilhas, pimentas, o açaí, uma série de produtos típicos da mata tropical amazônica que os colonizadores extraíam, né, e exportavam para a Europa ou vendiam aqui mesmo, no Brasil. Então, esses produtos eram chamados de drogas do sertão, porque muitos deles eram usados para fazer remédios, ou para fazer cosméticos, essas coisas assim. Ainda isso acontece, aliás. Tem um escritor muito famoso, chamado Guimarães Rosa, que escreveu um livro fantástico na década de 1940, eu estou falando no século XX, chamado Grande Sertão Veredas. Que sertão era esse? Era o sertão de Minas Gerais. Então, para ele, há mais ou menos 80 anos, né, o interior de Minas Gerais, a parte menos desenvolvida de Minas, do ponto de vista econômico, também era sertão. Tem um outro escritor famoso, o Érico Veríssimo, que tem um livro fenomenal também chamado O Tempo e o Vento, que a história se passa no Rio Grande do Sul, e os personagens lá se referem ao interior do Rio Grande do Sul como sertão. Isso no início do século XX. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É essa ideia que eu estou querendo falar para vocês, que no início do período colonial se constituiu essa representação do sertão, de um modo geral, qualquer sertão, como oposição ao litoral. Era como se o litoral fosse o locus da civilização. Era lá que estavam as cidades, as fazendas de açúcar, o comércio, as estradas. Tá? E enquanto no sertão não tinha quase nada, era povoado apenas por índios, que os portugueses consideravam como selvagens. Então, é como se fosse nessa representação o sertão representando a civilização. Aliás, o litoral representando a civilização, tá? O litoral. E o sertão representando a barbárie. Então, essa, repito, foi uma das primeiras representações que surgiram a propósito do sertão. No entanto, como eu já mencionei com vocês aqui, ao longo do tempo foram rolando ressignificações. Tá? Então, eu anotei aqui algumas delas, e também isso aparece aqui, mas deixa eu só mudar a página, tá bom? Isso aqui que eu pontuei, basicamente é o que eu estou falando, tá bom? Eu vou, inclusive, voltar a alguns desses pontos. Deixa eu só ver para onde é que eu vou agora, é aqui. Então, nessa página, a gente observa essas ressignificações. O que é que acontece? Até mais ou menos 1650, não, vamos simplificar, né? Vamos colocar assim, até 1650, depois de um século e meio de colonização, só existia uma cidade, que na verdade era uma vila, no interior do Brasil, que era São Paulo, lá no Sudeste. A vila de São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Em nenhum outro lugar existia uma vila ou uma cidade mais para o interior. Ficava tudo no litoral. Todas as principais cidades, os engenhos de açúcar, outras atividades comerciais, tudo no litoral. Então, nessa época, surgiu e se cristalizou essa coisa do sertão como oposição ao litoral e como uma forma de nomear o desconhecido. Por que desconhecido, professor? Porque não existiam muitas viagens exploratórias ao sertão, ao interior. Então, os luso-brasileiros, que eram os portugueses, descendentes de portugueses que nasceram no Brasil,
eles não tinham muita ideia do que tinha no sertão, né, de quem eram as pessoas que viviam lá, os índios, né, o que é que afinal de contas tinha, se tinha ouro, se tinha alguma riqueza, eles não tinham uma ideia clara, né, porque era um espaço desconhecido para eles. Esse espaço do sertão, ele passou a ser conhecido aqui no Nordeste a partir da fase do domínio holandês. Vocês devem lembrar isso lá dos assuntos de história. Os holandeses dominaram uma parte do Nordeste entre 1630 e 1654. O que é que os holandeses fizeram? Eles começaram a fazer várias expedições para o sertão do Nordeste. Foram tendo contatos com os índios do sertão, foram descrevendo esses índios, enfim, foram conhecendo eles cada vez mais. Esses índios eram os tapuia. Tá aqui nesse ponto aqui, ó, o segundo ponto de baixo para cima. A relação entre o espaço sertão e os índios tapuia. Então, as primeiras crônicas, as primeiras descrições sobre os índios que habitavam o interior, esses índios, eles eram de grupos étnicos, linguísticos e culturais diferentes dos índios do litoral. Os índios do litoral eram os tupi, tupi-guarani. Os índios do interior eram os tapuia, de grupos G, Cariri, Tarariú, eram outros grupos indígenas. Então, por volta de 1650, os portugueses já conheciam muito sobre os índios tupi. Já tinha dicionário da língua tupi, eles já conheciam como os tupis se relacionavam, a visão de mundo deles, tudo. Mas não conheciam quase nada sobre os índios do interior. Os cronistas holandeses é que começaram a fazer isso. Depois os holandeses foram expulsos e os portugueses, a partir desse momento, é que se interessam em colonizar o interior do Nordeste, o sertão, e assim, lentamente, eles foram cada vez mais conhecendo essas populações indígenas e descrevendo-as. Mas como é que os índios do sertão eram representados? Eu coloquei aqui entre parênteses. Reinava sobre eles uma ideia de rusticidade, que eles eram rústicos, bárbaros, brutais, incivilizados, cruéis. Tá? Isso é interessante porque é aí que a gente chega no sertão. Porque essa dualidade do litoral civilizado versus o sertão incivilizado acabou sendo transmigrada para os grupos indígenas. Então é como se os tupi fossem os índios aliados dos portugueses, os índios do bem, os índios mansos. Se utilizava essa expressão na época, índio manso. Os portugueses utilizavam essa expressão para se referir aos índios aliados dos portugueses. E índio bravo eram os índios que não aceitavam o contato com os portugueses, a inserção no mundo colonial. Então, os tapuia, eles resistiram durante muitas décadas a esses contatos amistosos. Eles reagiram à colonização, eles fizeram guerras contra os colonizadores na segunda metade do século XVII e no começo do século XVIII. Então, acabou que essa relação dual do sertão com o litoral acabou também servindo para caracterizar os índios tupi do litoral versus os índios tapuia, tão incivilizados, tão brutais, tão inóspitos, tão rudes, quanto o próprio espaço sertão era concebido. Veja só, gente, mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre representações. Não é que o sertão era isso. O que a gente está discutindo aqui era como o sertão era enxergado, tá bom? Até aqui, gente, alguma pergunta? Beleza, eu vou continuar então. Tranquilo. Então, esse último ponto aqui, veja só, é para mostrar que a partir desse momento em que o sertão foi sendo colonizado, foram surgindo vilas, cidades, fazendas, os portugueses foram se estabelecendo e interagindo com os índios de diversas formas. Muitos desses índios viraram vaqueiros, né, nas primeiras fazendas de gado do sertão, do Rio São Francisco, das ribeiras aqui da Paraíba e de Pernambuco, enfim. Então foram se constituindo outras representações, foram se agregando outras ideias sobre o sertão.
uma consolidação da colonização no sertão, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas delas. A ideia do sertão como espaço de refúgio e liberdade. Isso é muito legal. Por quê? A maioria dos quilombos, todo mundo aqui está ligado o que eram os quilombos e mocambos. Eram comunidades formadas por escravos que conseguiam fugir dos lugares em que eram escravizados, das fazendas e tal. Então, onde é que se constituíam esses quilombos? Longe das cidades e vilas, que a maioria ficavam no litoral. Então, o quilombo dos Palmares era no interior, é o mais famoso. Outros quilombos também. Então, começou a aparecer uma representação dos luso-brasileiros do sertão como um espaço da liberdade e do refúgio. Agora, aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês o seguinte. Liberdade, para nós, na nossa cabeça, é uma ideia positiva, tá bom? É o contrário de ser reprimido, é o contrário de ser escravizado. Mas, na época, o termo liberdade não tinha essa conotação, era algo mal visto. Isso fazia parte da cultura religiosa da época. Então, homens com liberdade para dizer o que pensavam, para escolher religião, não existia isso. Mulheres com liberdade, muito menos. Então, a liberdade era uma coisa mal vista na época. Tá bom? Então, o sertão como espaço de refúgio de índios que fugiam da presença dos portugueses, de negros que fugiam das estradas, das fazendas, né? Negros escravos, de criminosos. O cara cometia um crime para não ser preso, se mandava para um quilombo ou para uma aldeia dessa no interior. Percebe? Então, o sertão acabou ganhando essa conotação que se manteve durante muito tempo. Né? Vira e mexe até hoje, saem os bandidos lá do Rio de Janeiro, onde é que eles vão se esconder? Nas cidades grandes? Não. Eles vão para cidades pequenas do interior. Né? Procuram comprar um sítio, um negócio assim, e ficam lá intocados. Sabe? Então, essa é a ideia. Sim, isso tem a ver, como eu falei, com os quilombolas, né? Mas também com índios e criminosos que buscavam no interior esse refúgio. Também os paulistas. Esses paulistas, gente, são os bandeirantes. Todo mundo já ouviu falar neles. Só que esse termo bandeirante é novo. Na época, não se utilizava esse termo. No século XVII, XVIII, se utilizava o termo paulistas, que eram os caras que montavam lá uma tropa para buscar ouro no interior, ou apresar índios para vender como escravos, ou combater quilombos a mando dos governadores, contratados pelos governadores. Era um serviço sujo. Então, os paulistas eles foram muito identificados também ao Espaço Sertão, porque eles se especializaram em percorrer esses espaços, buscando alcançar esses objetivos que eu falei, apresar escravos, combater quilombos, perseguir bandos de criminosos, sabe? Buscar ouro. Eles eram muito bons nisso aí. Aqui a questão do Eldorado. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria mais sobre isso. Mas, assim, o que é que acontece? Os espanhóis deram sorte. Eles encontraram ouro e depois prata logo que eles começaram a colonização da América. Ouro no Caribe, prata no México, prata no Peru, muita prata. Isso não aconteceu com os portugueses. Os portugueses só começaram a encontrar ouro 2 séculos depois de iniciada a colonização, no final do século XVII. Então, até os luso-brasileiros encontrarem ouro no Brasil, principalmente em Minas Gerais, eles foram alimentando essa ideia de que existia um Eldorado, de que existia ouro no interior, e realmente eles encontraram. Então, as fake news da época, fake news, só o termo é novo, na minha época chamava mentira. Então, as fake news da época, elas circulavam dizendo, olha, encontraram ouro não sei aonde, isso gerava um frenesi, porque todo mundo queria ficar rico, explorando ouro, tá bom? Então, outra ideia aqui do sertão como espaço de oportunidades, acho que os meninos vão falar sobre isso aí. Deixa eu só adiantar aqui, porque senão eu tomo o tempo de todo mundo.
Deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Sim, só alguns mapas aqui. Tá? Esse mapa é muito legal. É um mapa antigo do século XVIII, que ele destaca aqui a cidade da Paraíba, que é a atual João Pessoa, as principais ribeiras, o rio Paraíba, né, que deságua no rio Sanhoá e depois aí em Cabedelo, onde a maioria de vocês estão. Outras ribeiras, e essa parte verde aqui no interior corresponde ao sertão de Piranhas. Tudo que não era litoral era denominado sertão, mas com o passar do tempo eles foram especificando. Sertão do Piranha, sertão do Cariri, sertão do Seridó. Eles foram fazendo essas especificações, tá bom? Tem mais alguns mapas aqui. Aliás, aqui parece que tem outro mapa, né? Não. Deixa eu ver agora eu me perdi. Eu acho que é aqui, pronto. Isso. Aqui é um mapa que destaca a principal vila do sertão da Paraíba no século XVIII, que era a vila de Pombal. Essa parte que está aqui bem no centro, né? Longe do litoral, essa parte, acho que isso aqui é vinho. A região litorânea, que é esse amarelo claro que vocês estão vendo aqui, na orla, e todo o resto era considerado sertão no período. Esse amarelo aqui é o sertão da Borborema, o sertão do Agreste, que é uma zona de transição, mais ou menos com a região litorânea, e o sertão e alto sertão, tá bom? Isso aqui é um mapa do século XVIII. Ele é interessante porque eu até circulei aqui de vermelho, ele destaca os índios que viviam nessa região, os índios Tapuia. Então, o cara que fez esse mapa, ele se deu o trabalho de destacar isso, significa que, para ele, os Tapuia foram um elemento importante para representar esse espaço do interior. É como se ele estivesse dizendo, olha, aqui é onde moram esses índios. Então, tem muitos mapas, esse aqui já é outro, do século XVII, XVIII, que tem essa referência. Ó. Na região aqui do interior, o camarada coloca aqui a palavra Tapuias. Aí, esse mapa é francês. Então, o camarada escreveu aqui, no interior do país, não dá para ler muito bem, mas vivem as nações, sabe, que aí ele, né, depois diz que as nações que são os Tapuia. Tá certo? Agora eu vou para onde? Sim. Eu vou encerrar minha fala aqui, eu prometo. Tá bom? Deixa eu só me organizar. Ao longo do século XVIII, foi se solidificando a colonização no sertão. Isso aconteceu na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, em todo o atual Nordeste. Na época, não se utilizava esse termo Nordeste, tá, gente? Esse termo Nordeste, para designar a nossa região no Brasil, é novo, tem 100 anos. Outra hora eu falo sobre isso, que é um tema também bem legal. Mas, assim, o que é que acontece? Foram surgindo cada vez mais vilas, cidades, fazendas, a presença dos colonizadores foi aumentando cada vez mais, e foram se cristalizando algumas representações e, ao mesmo tempo, surgindo outras. Então, eu falei agora há pouco que, a partir desse momento, ao longo do século XVIII, a ideia de sertão ela foi cada vez mais sendo representada pelos grupos sociais que ocupavam aquele espaço. Então, eram os índios Tapuia, incivilizados, os bandeirantes, os quilombolas, os facinorosos e os régulos. O que é isso, professor? Régulos? Eram os que se chamava no século XIX de coronéis, os grandes latifundiários, senhores de terras e de escravos. Os camaradas que tinham poder político e econômico, e exerciam esse poder, muitas vezes, se contrapondo ao poder do governo. Então, isso aí também acabou marcando essas representações. Tanto é que, hoje em dia, o pessoal lá em São Paulo, quando quer se referir, no Sudeste, pejorativamente a algum político aqui no Nordeste, diz aquele cara é um coronel.
é nesse sentido, né, pejorativo de ser um chefe político autoritário. Então, isso tem a ver, gente, esses grupos, com essas representações ligadas à ideia de liberdade, de refúgio, mas também, paradoxalmente, ideia de oportunidade e de riqueza. Porque isso é que é interessante. Por um lado, o sertão ele foi muitas vezes representado como lugar de penúria. Isso no século XVIII. Começam a aparecer nos documentos referências às secas prolongadas. Mas também, por outro lado, um lugar de oportunidades. Então, um homem que era pobre e livre, aqui na cidade da Paraíba, por exemplo, ele tinha pouquíssimas oportunidades aqui de ascender socialmente. Aqui. Ele ia fazer o quê? Era uma sociedade muito dividida entre senhores de escravos e escravos. Então, haviam poucas oportunidades para homens livres, pobres e livres. Então, esses camaradas conseguiam terra no interior, bastava pedir ao governo essa terra que eles conseguiam, e com alguns trocados ele comprava algumas cabeças de gado e iniciava uma criação de bois, que era um ótimo negócio na época. O plantar algodão, que era um bom negócio na época também. Eram atividades muito relacionadas ao interior, ainda hoje são. Percebe? Então, começa a surgir uma ideia diferente sobre o sertão. Uma ideia do sertão como um espaço de oportunidades. E essa ideia, ela se prolongou durante o século XIX. Depois a coisa mudou de figura, né? Quando começou a industrialização aqui no Brasil, no começo do século XX, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, esses lugares começaram a ter essa conotação de espaços de oportunidade, tá bom? Sim, e esse primeiro ponto aqui que é interessante. Começa também, nessa época que eu estou falando, século XVIII, a se concretizar também uma representação do sertão como um espaço sem lei. Isso lembra muito aqueles filmes de faroeste que a gente assiste, né, da conquista do oeste lá dos Estados Unidos americanos. Tem aquelas cidadezinhas, aí tem um xerife lá querendo impor a lei, mas chega aqueles grupos de bandoleiros e aí já viu, né, os caras faziam o que queriam. Essa imagem, que não está muito fora da realidade, ela também pode ser aplicada ao interior do Nordeste, ao sertão nordestino, nessa época que a gente está falando, e até no século XIX. A gente vai ver daqui a pouco na fala dos meninos, isso era muito comum. Tá? Estigmas dos de fora. Isso aqui é uma coisa que eu vou deixar para falar no final, no fechamento. Que é assim, a gente está tratando aqui muito do olhar dos não sertanejos em relação ao sertão. É difícil na documentação dessa época encontrar o olhar dos sertanejos a propósito do seu próprio lugar. Tá bom? Isso aí é uma coisa mais complicada de se fazer. Ok? Gente, eu vou dar um tempinho por aqui. Qualquer coisa, eu volto. Né? Com certeza, na verdade, eu vou voltar depois que Larissa, eu vou passar a palavra a Larissa, porque a partir de agora a gente vai começar a falar de forma mais detida sobre as representações do sertão no século XIX, tá bom? Então eu vou parar aqui, cadê? O compartilhamento, deixa eu só me achar aqui, estou perdidinho. Pronto, interromper o compartilhamento. Beleza, Larissa, agora é contigo. Ok, primeiro dá para ouvir direitinho? Tá, sim. Ok, eu vou só apresentar aqui. Dá para ver já? Creio que sim. Então, tudo bem. Tá. Sobre as ideias que a gente tem do sertão em si, a gente começa com o contexto geral da compreensão dele como uma terra sem lei.
os representantes, os presidentes de províncias, pessoas que escreviam os relatórios que a gente estudou, acreditavam que o sertão ele era caracterizado por territórios de mando. E o que são territórios de mando? Territórios de mando são áreas, localidades, onde as pessoas de poder, os homens de poder financeiramente altos, digamos assim, possuíam mais autoridade do que as autoridades. E com isso, com essa dinâmica de cidadãos comuns, entre aspas, terem mais poder do que a legislação, o sertão passou a ser considerado uma terra sem lei, onde a lei não funcionava e não era aplicada. Então, o pensamento ele tinha como uma das bases, uma das ideias bases, o entendimento de que tinham esses homens poderosos no sertão que davam proteção e apoio aos criminosos que passavam por ali. Contudo, esse pensamento, essa afirmação, ela se vê contrária nos próprios relatórios, porque em muitos deles não faltam citações a respeito das ações das autoridades nas interferências, digamos assim, dos criminosos no sertão, onde tinha um acontecimento de um assalto, um homicídio, e acontecia a reunião das autoridades para eles irem investigar e capturar esses criminosos. Mas não deixa de lado o fato de que, de fato, a ação policial era muito precária no sertão. Eu vou explicar por quê já já. O próximo tópico diz a respeito da insegurança pública. Por quê? Porque em quase todos os relatórios que a gente estudou, um dos maiores focos para entender o motivo o sertão, para compreender o sertão, era o quadro preocupante e muito estável da criminalidade. Por quê? Porque em todos os relatórios que a gente estudou, não faltaram citações, mesmo que o tempo fosse, o espaço de tempo entre um e outro fosse muito longo, não faltavam citações dizendo que o quadro de criminalidade não abaixou. Ele sempre se manteve muito estável e sempre tinha muitas citações falando que o sertão ele estava numa situação muito ruim. Inclusive, o presidente Luiz Antônio, o presidente de província, ele disse em seu relatório de 1860 que a segurança individual tinha um quadro sangrento e triste. E esse quadro não se alterou em muitos relatórios para frente e para trás, digamos assim. A segurança da propriedade ela também era muito preocupante no sertão, porque as pessoas, já naquele período, não podiam ficar com as portas de suas casas abertas e não podiam ter animais nas estribarias a partir das 6 da noite, porque se deixassem, elas tinham risco de serem assaltados ou até assassinadas por grupos de criminosos que andavam pelo sertão. Esses salteadores, que eram salteadores, facínoras, criminosos, são muitas denominações que a gente tem a respeito dos criminosos, marcavam presença em todo o interior. É feita, inclusive, uma comparação por Antônio Herculano entre o sertão e a capital. A capital era João Pessoa, algumas cidadezinhas ao redor, e o sertão era todo o resto, como o professor falou. E essa comparação dizia que, enquanto a capital tinha uma índole pacífica, com pessoas de bem, sempre muito estável, digamos assim, o sertão ele já tinha um caos. Ele já era um caos quanto à segurança pública, quanto à segurança individual. As pessoas não tinham certeza quanto à sua integridade física e integridade de seus bens. Para Antônio Herculano, as autoridades deviam voltar sua atenção da capital para os sertões. Por quê? Porque já que a capital, teoricamente, já está tão bem, está tão pacífica, eles precisavam passar as autoridades que estavam focadas ali para trabalhar no sertão, para poder resolver os problemas que ali tinham relacionados à segurança. No caso citado por Ambrósio Leitão, que já é outro presidente, em 1859, esse caso tinha a presença de criminosos caminhando pelas áreas do sertão. E ele informa que a vastidão das rotas de fuga, que eu também vou falar, a cultura de proteção aos criminosos foragidos e o constante estado de conflitos violentos, que eu também vou falar já já, no sertão,
eram as principais causas e os principais facilitadores das ações criminosas lá naquelas áreas. Saindo daqui, a gente vai agora para a ideia do sertão como uma população ignorante. Lá, lá eles acreditavam, muitos presidentes, como José Aires do Nascimento, nos relatórios de 1884, ele considerou que uma das principais causas para a alta criminalidade que tinha lá no sertão era a completa ignorância da população, que compreendia que muitas pessoas no sertão de uma classe menos favorecida monetariamente. E essas pessoas, elas não tinham uma educação moral e intelectual boa o suficiente para saber distinguir que não deveriam, por exemplo, acobertar os criminosos. E, por isso, eram consideradas pessoas não tão inteligentes, digamos assim. A população, além de ser retratada como ignorante, sem conhecimento, é muito retratada como desobediente e afrontosa com as autoridades. O presidente Frederico Carneiro ele descreveu, por exemplo, ações que descrevem essa desobediência como o assassinato de um policial em ação. Além de ter assassinato de policiais em ação, também tinha assassinato de juízes, assassinato de pessoas que deveriam ser, teoricamente, mais protegidas, terem mais autoridade sobre essas pessoas. Mas isso não fazia muita diferença, digamos assim, nos relatórios, porque tinha a questão de irem atrás dos juízes, de irem atrás das pessoas da lei, das autoridades, muitas vezes por vingança. Inclusive, a violência era uma das formas muito retratadas de resolução de problemas, de vingança. Um exemplo citado, por exemplo, eu não vou lembrar o caso, o ano, mas foi quando foram em Piancó, e cortaram a orelha de um garotinho de 5 anos como forma de vingança contra o pai dele. Isso é um bom exemplo para retratar essa questão do sertão como um lugar muito violento, onde não se resolve as coisas em diálogo, digamos assim, ou de uma forma legal, num tribunal. Por último, eu vou falar sobre o sertão como um lugar ermo. Ermo é um lugar muito sozinho, muito distante, muito isolado. Desde o período colonial, a gente tem a representação do interior brasileiro, no geral, na ideia de um lugar pouco povoado, com pouca gente, isolado, muito distante entre si. E essa afirmação ela já pode ser um pouco contrariada, porque tinha, assim, vilas, distritos e fazendas espalhadas pelo sertão. Então tinha, assim, a população lá, mas também tinha as matas, tinha os lugares. E essa separação, essa ideia, se manteve presente no interior da Paraíba, onde, em muitos relatórios, se diz que criminosos podiam facilmente cometer um crime e sair daquele lugar do crime e se abrigar em matos, e se abrigarem em outros lugares, no interior, mais para o interior, e poderiam até fugir por esses lugares desertos, que, como é citado pelo presidente Silvino, para outros estados, como Pernambuco, por exemplo. E dentro dessa questão de ser um lugar muito distante, a gente tem a ação das forças policiais. Por quê? Porque essas grandes distâncias entre as sedes e comarcas dificultavam muito a ação das forças públicas e punições. A polícia ela estava normalmente muito reunida em um lugar só, em uma área só. E por isso, quando tinha um crime em uma cidade muito distante, depois estavam em João Pessoa e tinham que ir lá para Piancó, para Patos, ou para um lugar mais distante ainda. Eles não conseguiam chegar lá a tempo, digamos assim, de capturar os criminosos em flagrante. Muitas vezes eles recebiam informação, porque não tinha meios de comunicação rápidos, recebiam informação muito tempo depois, os criminosos já tinham fugido para outro lugar, e daqui que eles saíssem de onde eles estavam para chegar no lugar do crime, os criminosos já podiam ter fugido para vários outros lugares, para sair da Paraíba, por exemplo. Então, a gente tem, como por último tópico, essa ideia da pouca população em lugares distantes.
finalizei o que eu tinha para falar agora e eu vou passar a fala para José Vicente. Está estourado aqui o áudio. Para falar. Dá para ver agora? Calma. Pronto, ficou melhor agora o teu áudio. Tá. Para falar sobre o tópico dele. Deixa eu só passar. Você quer apresentar ou queres que eu apresente mesmo? Não, dá para tu continuar apresentando. Ok. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, sim. Tá certo. Desculpa aí, pessoal. Boa tarde, eu sou Vicente. E eu vou continuar apresentando, vou pegar da fala de Larissa um pouquinho, continuar apresentando alguns problemas que os presidentes traziam nesses relatórios. Mas antes de começar, eu gostaria de destacar que desde o início, desde os relatórios dos presidentes do início do século até o final desse século, todos esses relatórios, não todos, a maioria deles traziam essa representação do sertão como locus de delinquência, como insegurança, como impunidade, como uma terra sem lei. Então, uma coisa que começou e que continuou muito tempo, há muito tempo. Gostaria de ressaltar isso. Mais um dos problemas relacionados vistos pelos presidentes ao sertão é que havia muita ignorância e falta de zelo por parte das autoridades formais no cumprimento dos seus deveres, sendo que essa ignorância e falta de zelo pode ser explicada pelo que a gente chama de cultura política sertaneja. Isso é uma prática de resolução dos conflitos de um modo não oficial, ou seja, à margem da institucionalidade, e isso foi um traço muito importante dessa cultura política, segundo esses relatórios desses presidentes. E, além disso, havia a omissão por parte das autoridades na comunicação dos crimes, gerando, assim, estatísticas criminais que não eram confiáveis. Tinha também a ociosidade, o patronato, a impunidade, a vigilância falha e a necessidade de mais empenho das autoridades do interior para perseguir e lidar com os criminosos. Além disso, também tinha outros fatores, como as condições naturais e geográficas, o estado deplorável das cadeias do interior e a cultura da proteção aos criminosos, que também eram coisas que os presidentes da província falavam sobre o sertão. Sobre a polícia, eu queria destacar esse tópico polícia. Muitas vezes, a gente lendo o relatório deu para perceber que muitas vezes relataram-se informações sobre a falta de homens capacitados para assumir essas funções policiais ou judiciais no interior da província. E o que isso gerava? Isso levava os gestores, em muitas situações, a promover deslocamentos de policiais, de corpos de polícia, da capital para esses locais no sertão, em situações emergenciais. Também a divisão judiciária existente para aquelas localidades ainda era insuficiente e mal constituída, devido às grandes distâncias e à distribuição esparsa da população pelo interior. Também houve, por parte dos presidentes, a preocupação de ampliar a presença permanente da força policial no interior da província, não só ficar mandando esses policiais de forma temporária. A respeito das cadeias do interior, as cadeias foi um dos fatores que reforçou essa representação de terra sem lei. Por quê? Porque haviam constantes notícias e queixas acerca das condições deploráveis das cadeias na província, sobretudo daquelas localizadas em vilas e distritos do interior. Era um péssimo estado dessas cadeias e isso acarretou muitas vezes, isso também é muito notável na leitura dos documentos, que havia o deslocamento de presos de cadeias do interior para cadeias da capital, ou até para a Ilha de Fernando de Noronha, para vocês terem noção. E também houve muita evasão de presos, foi um elemento também muito promotor da impunidade dos delitos e da sua reprodução. Um outro problema do interior, visto pelos presidentes, eram as estradas. As estradas,
ou elas eram inexistentes ou estavam em péssimas condições, essas estradas que levavam da capital ao interior. E isso figurava como uma das causas do isolamento do sertão para a capital e, consequentemente, da insegurança e incivilidade que marcou esses espaços sertanejos. Então, a construção de vias férreas, tidas como mais nacionais, foi uma solução muito debatida pelos presidentes. Tanto que se debateu muito a respeito da estrada de ferro Conde Deu ao longo de vários anos. Mais um fator que afetaria, que seria um problema da vista dos presidentes, é a seca. Eu acho que, se eu não me engano, o professor Paulo falou um pouco na fala dele a respeito da seca. No início, essas secas geravam um temor por parte das autoridades que o aumento, que aumentasse a incidência de crimes no sertão. Isso realmente é verdade, porque consta que a estatística criminal registrou o aumento no índice de crimes, principalmente contra a propriedade de lavouras e de gado vacuno e cavalar, devido à devastação da província pela seca, o estancamento das fontes de produção e de trabalho, o esgotamento dos pequenos recursos da vida e de uma grande massa da população transmigrando das áreas da seca para outros lugares. Agora, uma coisa curiosa é que há um paradoxo, que embora todos esses problemas citados por mim, por Larissa e pelo professor, existentes no sertão, este era visto como um lugar de pujança, um espaço de oportunidade, de prosperidade, e isso remete ao período colonial brasileiro, como falou o professor, e tem suas origens no mito sobre o Eldorado, o professor já explicou a respeito disso, que alimentou esses sonhos de riqueza fácil dos colonizadores por séculos. E nesse sentido, a prospecção e as notícias sobre as riquezas minerais no sertão foi muito constante nos relatórios. Então, a gente via um aumento cada vez mais a respeito dessas riquezas minerais no sertão. Muitas referências a esta produção, e principalmente sobre as possibilidades de desenvolvimento agropastoril na província, com destaque para as produções de algodão e forte crescimento do criatório bovino nas Ilhas de Souza, Pombal e Pados, eram vistos. E claro, também, com certeza, houve muito contrabando e sonegação de tributos. Isso também foram considerados pelos administradores da província como um grave e quase inevitável embargo. E é isso. Acho que agora o professor vai finalizar, concluir as considerações finais. Você, Vicente, parabéns pela apresentação. Você e Larissa conseguiram resumir muito bem o nosso relatório final na forma de um artigo de 28 páginas, e com muitos detalhes, muitos exemplos, a propósito disso que eles falaram, mostrando que muitas vezes havia um conflito nos próprios documentos que a gente analisou, não é? Nos relatórios dos presidentes de província. Havia um conflito entre o que esses sujeitos falavam sobre o sertão, a ideia que eles tinham do sertão, e efetivamente o que acontecia. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Uma coisa é a ideia que se tinha sobre o sertão. Normalmente essa ideia era proveniente de não residentes no sertão, de não sertanejos. Outra coisa era o que de fato foi o sertão nesse período. Então é muito interessante nessa pesquisa a gente conseguir enxergar esses dois lados. De qualquer forma, se criou o que alguns especialistas chamam de geodinâmica da estigmatização, que é o que nós estamos falando aqui desde o início. É como, ao longo do tempo, as pessoas concebem um lugar, o representam, as ideias sobre esse lugar, a sua caracterização, e de como isso muitas vezes vai mudando ao longo do tempo, a sabor das mudanças conjunturais e também das mudanças estruturais, tá certo? Então eu vou encaminhando aqui para o fim da nossa apresentação. Ela foi planejada exatamente para durar 1 hora e passou um pouquinho, mas é isso aí.
Tá? Normalíssimo. Agradecendo a vocês pela presença, mais uma vez parabenizando Larissa e Vicente, eles fizeram um ótimo trabalho na pesquisa e agora também na apresentação, muito bem. Ok? Antes, eu queria perguntar a vocês se há alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que os ouvintes gostariam de colocar, ou para mim, ou para os demais apresentadores, tá bom? O link da presença já foi disponibilizado, eu vou só reforçar aqui abaixo. Não esqueçam de abrir esse formulário e responder para que vocês possam ter acesso ao certificado. Inclusive, José Vicente e Larissa, nós também temos que responder esse formulário, tá certo? E aí, gente? O Breno está perguntando aqui, o sertão continua do mesmo jeito? Olha, veja bem, como eu falei, Breno, essa pesquisa foi pensada para 3 etapas, porque a minha ideia é aprofundar essa discussão a partir de 3 fontes diferentes. A primeira fonte foram esses documentos oficiais, documentos produzidos por representantes do governo. Eu quero também ver o outro lado, né, de documentos não oficiais, documentos jornalísticos, revistas, né, a literatura da época, para poder fazer esse confronto e ter, ao mesmo tempo, uma ideia mais substancial de como essas representações elas se deram. E é importante também, no outro momento da pesquisa, tentar apreender a versão, a visão dos sertanejos em relação ao seu espaço, para confrontar com essa visão dos não sertanejos. Mas, em relação a como o sertão está hoje, não, são outras representações. Veja, no início do século XX surgiu essa ideia de Nordeste, separando essa região do país, do ponto de vista administrativo, da região Norte e Centro-Oeste, porque até o fim do século XIX, as pessoas dividiam o Brasil em região Sul, né, que seria do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, e região Norte, que seria da Bahia até a região amazônica. Então, essa era a divisão. Tanto é que até hoje, no Rio de Janeiro, você chega por lá, pelo sotaque, o pessoal logo te conhece, sabe que você é nordestino. Aí eles perguntam assim, de onde você é? Aí você diz, eu sou da Paraíba. Aí eles dizem assim, você é do Norte, veio do Norte. Aí você pensa, poxa, que cara ignorante, ele não sabe que a Paraíba fica no Nordeste, não fica na região Norte. Mas é porque mantém um pouco essa tradição deles de englobarem tudo, de se referirem ao Nordeste também como Norte. Então, ao longo do século XX, certamente surgiram outras representações. Essa ideia do sertão como espaço da pobreza, da seca, ela foi reforçada, isso aí com certeza. Mas eu nunca pesquisei isso. Espero um dia ter essa oportunidade de também avançar sobre as representações sobre o sertão no século XX. A documentação que possibilita esse estudo é muito mais farta do que a documentação que nós usamos e ainda usaremos no século XIX e também do período colonial. Mas isso aí é coisa para o futuro. Beleza, gente? Vamos encerrar por aqui. Ótimo fim de semana para todo mundo. Quem for meu aluno aí do primeiro ano, do segundo ano, nós nos veremos no próximo módulo a partir da semana que vem. Tchauzinho, hein? Valeu! Tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada pela presença, viu? Parabéns. Excelente trabalho, pessoal.